Você já teve a sensação de estar cansado o tempo todo? Eu não tô falando daquele cansaço depois de um dia cheio. Eu tô falando daquele cansaço estranho. Você acorda cansado, passa o dia cansado e chega à noite cansado. E mesmo quando você descansa, parece que a energia ela não volta completamente. Durante muito tempo eu achei que isso acontecia porque eu tava fazendo coisa demais, porque eu tava trabalhando demais ou porque eu tinha responsabilidades demais. Mas com o tempo eu comecei a perceber uma coisa. Muitas vezes o problema não era a quantidade de coisas que eu fazia. O problema era a forma como eu estava vivendo os meus dias. Eram pequenos hábitos e pequenas escolhas, coisas que até pareciam inofensivas, coisas que eu repetia todos os dias sem nem mesmo perceber. O resultado era que eu tava gastando energia o tempo inteiro, sem necessidade. É como você tentar encher um balde que tá furado. Tu coloca água, depois coloca mais água. Tu pode colocar muito esforço, porém vai continuar vazando água e o balde vai ficar vazio. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez o problema não seja falta de disciplina e muito menos preguiça. Talvez seja você só alimentando hábitos que estão drenando a sua energia, a sua atenção e até a sua motivação. E hoje eu quero compartilhar 7 hábitos muito comuns que podem estar drenando toda a tua energia. Hábito 1. O seu cérebro nunca descansa. Esse primeiro hábito ele é tão comum que a maioria das pessoas elas não percebem que elas fazem isso. E talvez você esteja fazendo isso exatamente agora. Você sempre está consumindo alguma coisa. Sempre, sempre quando você vai fazer alguma coisa, você precisa de uma música tocando ou você precisa estar ouvindo um podcast. Sempre tem alguma tela ligada, alguma notificação chegando. É como se todo momento que parecesse vazio precisasse ser preenchido por alguma coisa. E eu percebi que durante muito tempo eu mesma vivia assim. Por exemplo, se eu tava comendo, eu tinha que assistir alguma coisa. Se eu tava caminhando, eu tinha que ouvir alguma coisa. Se eu tava lavando a louça, eu tinha que estar ouvindo alguma coisa. Se eu tava esperando alguém, eu tinha que pegar o meu celular e ficar mexendo ali aleatoriamente para ver se eu achava alguma coisa e tentava esconder o meu tédio. Então, o que parecia uma produtividade ou um aproveitamento do meu tempo, na verdade era uma mente que nunca tinha descanso. Porque existe uma diferença enorme entre você descansar o seu corpo e você descansar a sua mente. Eu vou dar um exemplo. Às vezes tu passa meia hora sentado ali no sofá. Mas durante esses 30 minutos você ficou ali assistindo vídeo, respondendo mensagens, vendo um monte de notícias e tu ficou abrindo ali várias redes sociais e consumindo dezenas de informações diferentes. O seu corpo até pode estar parado, porém a sua mente, ela tá recebendo tanta informação que ela não tem um minuto para poder descansar. Seu cérebro, ele continua ali trabalhando e isso vai acumulando. É como se você deixasse ali no seu computador 50 abas abertas. Quando tem apenas uma aba sozinha, ele não pesa. 2 também não, mas chega uma hora que o computador vai começar a ficar mais lento, porque é tanta aba, tanta informação. Com a nossa mente acontece uma coisa muito parecida. A gente consome tanto conteúdo que não dá tempo da gente processar nada. A gente não consegue parar para poder refletir, para poder organizar os nossos pensamentos. E é aí que surge uma sensação que muita gente conhece. Você sente mentalmente esgotado sem ter feito nada tão difícil. Porque o problema não foi uma tarefa em específico, mas foi o excesso de estímulo. Hoje eu tento criar pequenos momentos de silêncio durante o meu dia. E quando eu falo em silêncio, eu não tô falando de você ficar, sei lá, durante 1 hora meditando todo dia. É bom, mas é difícil a maioria das pessoas conseguirem sustentar esse hábito durante muito tempo. Eu tô falando de coisas assim mais simples que você pode estar trazendo pra tua vida. Desde você tomar o seu café da manhã sem o seu celular. É você ter aquela sensação de você estar ali presente, tomando o teu café da manhã, sei lá, tomando o teu iogurte, sentindo o sabor, sentindo a comida preenchendo o seu estômago, comendo ali teu pão, mastigando com calma. Você não tá sendo bombardeado por um monte de estímulo. Quantas vezes durante ali alguma refeição que você estava fazendo, você estava assistindo alguma coisa ou vendo alguma coisa no seu celular e você nem percebeu que você estava comendo. Então você não estava nem tendo a consciência que você estava se alimentando, sabe? O teu foco principal não estava sendo a alimentação. Então para ver quantas vezes você já fez isso ou se isso já virou uma rotina na tua vida, né?
Quantas vezes, sei lá, tu já comeu e você às vezes terminou? Porque comigo já aconteceu. Eu ia lá, tomava meu café da manhã, terminava e parecia que eu nem tinha tomado. Porque o meu cérebro não teve nem a consciência de que eu tava me alimentando. Então é importante a gente ficar atento a isso. É você tentar trazer para o seu dia momentos no qual você vai estar presente fazendo determinadas atividades. É você, como eu falei, tomar um café da manhã sem estar mexendo no celular, assistindo vídeo. Quando você for dar uma caminhada, você não ficar com fone de ouvido, com música, né? Você prestar atenção nos sons que tá ali ao seu redor. É você poder ficar alguns minutos sem consumir nada. Sem vídeo, sem música, sem notificação. No começo até parece estranho, mas depois de um tempo, a sua mente se acostuma com isso e ela vai começar a desacelerar. E quando a nossa mente desacelera, a nossa energia volta. Hábito 2. Você está viciado em dopamina barata. Eu diria que esse segundo hábito é um dos mais comuns atualmente. Talvez seja um dos mais difíceis de perceber, porque ele já virou parte da rotina de quase todo mundo. Pegar o celular assim que você acorda pode parecer uma coisa pequena. Afinal, são só alguns minutos. Tu abre o Instagram, tu dá uma olhada ali nas notificações, você responde algumas mensagens, você consome alguns vídeos, mas o problema é que quase nunca são só alguns minutos. E mesmo quando são poucos minutos, o impacto disso pode afetar todo o restante do teu dia. Porque quando você acorda, o seu cérebro está num estado diferente no qual ele vai estar daqui a algumas horas. É como se ele tivesse começado do zero. E a primeira coisa que o teu cérebro vai ter contato naquele dia importa muito pro restante dele. Quando você acorda e mergulha imediatamente em redes sociais, vídeos curtos e aquele excesso de estímulo, você basicamente está acostumando e estimulando a sua mente a isso, a ficar recebendo estímulos rápidos o tempo inteiro. É como se você estivesse treinando o seu cérebro a buscar recompensa instantânea. E aí acontece uma coisa curiosa. Mais tarde, ali no seu dia, quando aparece alguma coisa importante para você fazer, é como se aquilo se tornasse muito mais difícil. Então, ler um livro vai parecer muito mais cansativo do que de fato é. Porque entre você ler um livro, que você tem que pegar ali, abrir a página, ler, né? Leva um tempo processar as informações na sua cabeça. E entre você pegar o teu celular, abrir o Instagram e ficar consumindo conteúdo que é muito, muito estimulante. Se você faz essa comparação de qual que vai surgir mais motivação dentro de você para querer fazer, obviamente vai ser as redes sociais. Elas vão ganhar essa disputa, porque elas são mais interessantes, elas foram feitas para querer te estimular e fazer você querer ficar lá a maior parte do teu tempo. Você parar para estudar vai parecer chato demais. Você trabalhar num projeto ou você organizar a tua própria vida vai parecer muito cansativo. Não é porque você não é capaz, mas é porque essas atividades, elas oferecem uma recompensa um pouco mais lenta. E o seu cérebro, ele foi condicionado a receber recompensas imediatas. É como se você passasse ali o dia inteiro comendo doce, açúcar, chocolate e de noite você resolve comer uma fruta. A fruta vai parecer sem gosto. E o problema não é a fruta, o problema é o paladar que se acostumou com algo muito mais intenso. Com a nossa atenção acontece uma coisa muito parecida. Quanto mais estímulos rápidos nós consumimos, mais difícil fica a gente sustentar o nosso foco nas coisas importantes. Isso gera uma sensação muito perigosa porque a gente sente que tá sem energia, mas muitas das vezes a gente não tá sem energia. Você tá apenas com a sua atenção fragmentada. Sua mente tá tão acostumada a pular de uma coisa para outra que parar para fazer alguma coisa que realmente exige concentração e foco vai parecer muito pesado. E é aí que você começa a achar que você está precisando de mais motivação, mas na verdade o que você precisa é diminuir o excesso de estímulo. Uma coisa muito simples que me ajudou muito foi parar de entregar a primeira hora do meu dia ao celular. Obviamente isso não é uma regra perfeita e nem sempre eu consigo seguir isso, mas quando eu consigo eu percebo uma diferença enorme. Eu acordo, me arrumo, vou fazer um exercício, depois volto para casa, preparo meu café da manhã, e daí leio um pouco de livro e depois eu começo a ter contato ali com as redes sociais de fato. E é muito legal porque eu sinto que eu posso começar o dia controlando a minha atenção e não deixando que outras pessoas decidam onde a minha atenção vai ficar.
Hábito 3. Você confunde movimento com produtividade. Esse foi um dos hábitos que mais me enganaram durante muito tempo, porque ele dá a falsa sensação de que você está sendo produtivo. Você passa o dia inteiro ocupado. Você até resolve ali algumas coisas, responde algumas mensagens, abre alguns e-mails, pesquisa sobre alguns assuntos, organiza alguns arquivos, fica vendo vídeos sobre produtividade, anota algumas coisas, planeja e replaneja. E quando chega a noite, você está exausto, mas você também está frustrado, porque você sente que você trabalhou o dia inteiro e mesmo assim você não avançou no que realmente importava. Eu acho que muita gente vive exatamente assim. O seu dia fica completamente cheio, mas a vida não anda. Porque existe uma diferença entre você estar ocupado e você estar progredindo. E essa não é só uma simples diferença, é uma diferença enorme. Às vezes a gente passa horas do nosso dia cumprindo tarefas ali, fazendo coisas para encher o nosso tempo. E elas até dão uma sensação de que a gente está sendo produtivo. São tarefas fáceis, são tarefas confortáveis, tarefas que não exigem tanto esforço mental. O problema é que normalmente essas tarefas, elas não mudam alguma coisa. E é aí que a gente cai na armadilha, porque a gente acha que está sendo super produtivo, porque eu estou fazendo muitas coisas. O ponto aqui é que nem sempre fazer muitas coisas significa que você vai ter um dia maravilhoso e tudo mais. O ponto aqui é você fazer coisas que de fato vão te levar para o próximo nível. Coisas que de fato vão mudar a tua vida. A gente resolve fazer 10 coisas pequenas, mas a gente evita a coisa mais importante. E no final do dia até parece na nossa cabeça que a gente trabalhou muito. Porém, a tarefa que realmente precisava ser feita, ela ficou parada. E geralmente a tarefa mais importante é a mais difícil, então a gente evita fazer ela. A gente coloca, sei lá, 11 coisas para fazer naquele dia. A gente faz 10 que eram coisas não tão importantes, ou algumas que nem eram importantes, e a única coisa que era pra gente ter feito, que de fato, se a gente tivesse feito só essa coisa, a gente teria terminado o dia bem, a gente teria terminado o dia sendo produtivo, a gente teria terminado o dia avançando, sabe? E a gente não faz a coisa mais importante. Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu ficava ali pensando comigo, eu vou acordar hoje e vou fazer primeiro essas 10 coisas, e nem eram coisas tão importantes, e eu deixava a mais importante pro final do dia, e daí não dava tempo de eu fazer, porque eu me ocupei o dia inteiro fazendo as coisas que não eram tão importantes. Então, no fim das contas, eu ficava gastando a minha energia o dia inteiro em coisas que nem eram tão importantes. E toda vez que você interrompe uma atividade ali que você está fazendo para começar outra atividade, o teu cérebro ele precisa de uma adaptação para começar essa nova coisa. E isso pode parecer pouco, mas você ficar toda hora passando de uma atividade para outra durante o dia inteiro causa um desgaste muito grande, porque o teu cérebro vai precisar fazer essa adaptação toda vez que ele for trocar de tarefa. E é justamente por isso que muitas pessoas terminam um dia extremamente cansadas e sentindo que não evoluíram. Hoje eu tento trabalhar em blocos. Então, por exemplo, se agora é hora de eu escrever, eu vou escrever, eu não vou ficar pensando em outra coisa. Se agora é hora de estudar, eu vou estudar, eu não vou ficar pensando que eu tenho que escrever. Se agora é hora de eu responder algumas mensagens, eu vou parar e vou responder essas mensagens e não vou ficar pensando que eu tenho outra coisa pra fazer. Não é perfeito, mas é melhor do que você ficar tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Uma coisa que eu aconselho vocês, que funcionou muito pra mim, é quando você for começar o seu dia, separa ali as coisas mais importantes que você precisa fazer. Sei lá, tu pode separar... É que vai depender muito de cada pessoa. Mas colocando um número aqui, vocês podem separar 3 coisas muito importantes que vocês precisam fazer para poder terminar o dia bem, né? Você pode ter ali na sua lista 10 coisas, mas você precisa separar 3, as mais importantes. E essas 3 mais importantes, você vai fazer ela desde o começo do seu dia. Então, se elas são as mais importantes, você precisa começar a fazer elas desde o momento que você acorda. Porque se você começar a fazer as outras coisas que não são tão importantes, você vai terminar o seu dia e talvez você não consiga fazer as 3 coisas, né, que são importantes para você. Então, cumpra com essas 3. Depois que você cumprir com essas 3, daí você pode fazer o restante. Hábito 4. Você está tentando funcionar com um tanque vazio. Todo mundo sabe que sono é importante, todo mundo sabe que beber água é importante, e todo mundo sabe que fazer exercício faz bem. Eu acredito que todo mundo saiba que a alimentação, ela afeta a nossa disposição, mas você saber dessas coisas e você fazer essas coisas são coisas
muito diferentes. Eu acho curioso como muita gente às vezes trata o nosso corpo como se ele fosse separado da nossa mente, como se foco fosse uma coisa e energia fosse outra e disciplina fosse outra, quando na verdade tá tudo conectado. Pensa quantas vezes você já disse pra si mesma: não tô conseguindo me concentrar, tô sem energia, ou eu não consigo ter disciplina. Só que você tá dormindo mal há semanas, você passa horas e horas do seu dia no celular, você tá bebendo pouca água e você nem sequer se movimenta. Você fica pulando refeições ou comendo demais. Você tá vivendo uma rotina completamente desregulada. É muito difícil você exigir clareza mental quando o teu corpo tá pedindo socorro. Eu não tô falando isso de uma forma radical. Não tô dizendo que você tem que ter uma alimentação perfeita, que você tem que treinar 2 vezes por dia, nem que você precisa dormir perfeitamente todas as noites. Mas existe uma diferença enorme entre você não fazer tudo completamente perfeito e entre você simplesmente ignorar o básico. Porque o corpo, ele vai te cobrar. E geralmente ele cobra em forma de cansaço. Você sente que tá sem energia, sem motivação, sem foco. Mas muitas das vezes o problema não tá na sua força de vontade. Está no fato de você estar tentando produzir sem dar ao seu corpo o combustível que ele precisa para isso. Eu comecei a perceber isso principalmente quando eu comecei a levar o sono mais a sério. Eu tive épocas que eu dormia ali 3 horas, 4 horas por dia. Eu achava literalmente que dormir era uma perda de tempo, mas dormir é muito importante. É durante o sono que o cérebro ele organiza as informações. É onde ele regula os hormônios, onde ele consolida as memórias. Ele faz uma espécie de limpeza interna. E quando essa manutenção ela não acontece direito, você sente no dia seguinte. Às vezes na sua atenção, no seu humor, na sua energia e às vezes em tudo ao mesmo tempo. Então, antes de você concluir que você está sem disciplina, você precisa se fazer uma pergunta. Eu tô cuidando minimamente do meu corpo? Porque não dá para você esperar que a sua mente funcione bem quando o básico está sendo negligenciado. Hábito 5. Você continua vivendo situações que já acabaram. Esse hábito ele é silencioso, mas ele é bem destrutivo. Porque ele acontece na nossa cabeça, então ninguém vê. E ele consome a nossa energia todos os dias. Sabe quando você tá tomando banho e você lembra de uma discussão antiga? Ou quando você tá tentando trabalhar, mas você lembra de alguma coisa que aconteceu há meses atrás? Ou quando você revive mentalmente uma situação que te machucou? Talvez alguma coisa que alguém disse pra você, talvez uma discussão, talvez um erro que você cometeu, ou talvez uma oportunidade que você perdeu. O problema não é você lembrar, porque isso faz parte de nós humanos. O problema é você morar nesses pensamentos. Porque existe uma diferença entre você lembrar de algo e você viver aquilo repetidamente. E muitas vezes a gente faz exatamente isso. O corpo ele tá até aqui no momento presente, mas a nossa mente continua presa em situações que já terminaram. E o mais curioso é que essas situações, elas continuam gerando a mesma sensação, a mesma emoção. Você lembra de uma coisa que te irritou há muito tempo atrás e naquela época você sentiu muita raiva e você começa a sentir, depois de anos que aconteceu aquela determinada situação, você começa a sentir a mesma raiva que você sentiu naquela época. Você lembra de uma coisa que te deixou muito triste há muito tempo. E você começa a sentir aquela tristeza no momento presente. Você lembra de uma coisa que te deixou ansioso e começa a sentir aquela mesma ansiedade agora. É como se você ficasse revivendo literalmente aqueles momentos de anos atrás no seu presente agora. É como se aquilo tivesse acontecendo agora, só que não tá. Aquilo já acabou. E mesmo assim continua sugando a sua energia. Eu acho que muita gente acredita que tem que vencer esses pensamentos na força, tentar empurrar eles para longe ou ignorar, ou até mesmo fingir que não existem. Mas normalmente isso não funciona. Quanto mais você luta contra um pensamento, mais você pensa nele. E mais forte ele fica na tua cabeça. O que me ajudou foi tentar observar esses pensamentos de uma maneira diferente. Perceber que nem tudo que passa pela minha mente merece uma permanência. Alguns pensamentos só são pensamentos. Eles aparecem e depois vão embora. Mas para isso acontecer, você precisa parar de ficar alimentando eles o tempo inteiro. Porque toda vez que você revive uma história antiga, você está gastando energia em uma coisa que não pode mais ser mudada. E isso vai ter um custo enorme. Um custo que na maioria das vezes vai vir em formato de cansaço mental. A pessoa até acha que ela está cansada da rotina, mas na verdade ela está carregando emoções antigas para todos os lugares. E isso pesa muito mais do que parece.
Hábito 6. Você consome mais do que você consegue processar. Nunca foi tão fácil consumir informação. E nunca foi tão difícil transformar uma informação numa transformação real. Hoje você pode consumir uma aula em segundos, aprender um conceito novo em alguns minutos, ter acesso a livros, podcasts, documentários e especialistas do mundo inteiro. Isso é incrível, mas existe um problema. Tem muita gente consumindo mais conteúdo do que consegue absorver. Isso cria uma sensação estranha. Você sente que está sempre aprendendo, mas ao mesmo tempo você não está saindo do lugar. Você assiste vídeos sobre produtividade, mas não consegue ser produtivo. Você assiste vários vídeos sobre disciplina, mas não consegue ser disciplinado. Você assiste vídeos sobre foco, sobre organização ou sobre saúde mental. No final do dia você tá cheio de informação e você não aplicou nada. Eu percebi isso quando eu comecei a me fazer uma pergunta. De tudo que eu aprendi nos últimos tempos, o que de fato eu apliquei na minha vida? O que de fato mudou pra mim? Do que eu aprendi? O que eu coloquei em prática? E a resposta nem sempre era boa. Porque aprender até dá uma sensação boa. A gente sente que está evoluindo. Mas existe uma diferença entre você consumir conhecimento e entre você construir conhecimento. Consumir é você ouvir uma ideia e construir é você aplicar essa ideia. Muitas vezes a gente usa o aprendizado como uma forma da gente evitar a ação. Então a gente fica falando, pô, vou ficar estudando, mas o teu estudo, ele não sai do papel, ele não sai da tua cabeça, da tua teoria. E você tem que pôr em prática aquilo que você aprende. Você fica com a sensação de que você precisa aprender mais, você precisa de mais um vídeo, mais um livro, quando na verdade você já sabe o suficiente para você começar. Hoje eu tento seguir a seguinte regra: consumir menos e aplicar mais. Então quando eu vejo que eu tô consumindo mais do que aplicando, eu dou uma pausa de consumir mais conteúdos e começo a tentar aplicar mais o que eu já aprendi. Hábito 7. Você vive reagindo ao invés de escolher. Eu deixei esse hábito por último porque, na minha opinião, ele conecta com todos os outros. Porque depois de um tempo eu percebi que as pessoas, elas não estão vivendo de uma forma intencional. Elas estão apenas reagindo a notificações, reagindo a mensagens, reagindo a problemas, reagindo a urgências e reagindo a tudo que aparece na frente delas. Quando o dia começa, surge uma demanda, você resolve. Depois surge outra, e depois outra, e depois outra, e quando você vê, já tá de noite. E você não fez praticamente nada do que você gostaria de fazer, porque você passou o dia inteiro respondendo a todo mundo, mas você nunca parou pra você escolher. E existe uma diferença entre essas duas coisas. Quando você vive apenas reagindo, sua energia ela vai embora muito rápido, porque você acaba ficando sempre num estado de alerta. É como se você precisasse viver sempre apagando incêndios, sempre resolvendo alguma coisa e sempre correndo atrás de algo. Seu cérebro, ele nunca relaxa e ele fica sem direção. Ele só fica respondendo aos estímulos que aparecem. Eu acho que uma das formas de você recuperar a tua energia é você recuperar a sua intenção. É você se perguntar o que realmente importa pra mim hoje. O que eu quero fazer antes que o mundo comece a me interromper. E qual que é a coisa mais importante desse dia? Porque quando você escolhe onde colocar a sua atenção, você para de ficar gastando energia em tantas distrações ao mesmo tempo. E sua mente finalmente para de ficar vivendo naquele modo de sobrevivência. Parte prática. Por onde começar? Depois de ver esse vídeo, você deve estar pensando, tá, eu faço todos esses hábitos ou algum deles? E a verdade é que a maioria das pessoas fazem e eu também já fiz. E ainda eu luto contra alguns deles. Por isso, o pior erro que você pode cometer agora é você querer mudar tudo de uma vez. Você percebe um problema, fica motivado e quer mudar a sua vida inteira numa segunda-feira. Daí você começa a planejar ali o plano perfeito. E depois de uns dias você simplesmente abandona tudo. Então vamos fazer o seguinte. Escolhe um hábito, só um. Por exemplo, parar de pegar o celular assim que você acorda. Ou criar alguns momentos de silêncio ao longo do seu dia. Talvez seja você dormir um pouco mais cedo, ou parar de consumir tanto conteúdo. Não importa, só escolhe um. E pratique esse hábito durante 7 dias, sem perfeição, sem pressão e sem ficar com aquele plano perfeito de querer mudar de vida. É exatamente assim que você recupera a sua energia. Não fazendo mais, mas tentando não desperdiçar aquilo que você já tem. Enfim, durante muito tempo eu achei que eu tava sem energia
porque me faltava disciplina, ou me faltava motivação, ou porque eu precisava me esforçar um pouco mais. Mas hoje eu enxergo isso de uma forma diferente. Muitas vezes a gente não tá sem energia, a gente tá vazando a nossa energia. E a gente tá vazando essa energia em hábitos que até parecem inofensivos, em distrações constantes, em excesso de informação e estímulos que parece que nunca vão terminar, ou em pensamentos que a gente deveria deixar no passado. Quando você começa a fechar esses vazamentos, algo muito importante acontece. Você não precisa lutar tanto para focar, você não precisa forçar tanto para agir. E você não precisa depender da motivação o tempo inteiro, porque a energia ela começa a voltar naturalmente. Ela já estava ali, mas ela estava sendo desperdiçada. Agora eu quero saber uma coisa: qual desses hábitos você mais percebeu que está roubando a sua energia hoje em dia? Me conta aqui nos comentários, eu gosto muito de ler o comentário de vocês, porque às vezes aquilo que você acha que é um problema só seu, muitas pessoas podem estar passando por isso também. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que vive dizendo pra você que tá cansado o tempo todo, porque talvez o problema não seja falta de energia, talvez sejam hábitos que estejam drenando ela sem nem mesmo perceber. Até o próximo vídeo.